E o assunto de hoje, como eu já fiz menção, são os grupos pequenos. E eu estava olhando a minha biblioteca e eu encontrei um livro. Este livro aqui é um dos pioneiros de grupos familiares, né? E o tema está dizendo aqui, grupos familiares, pequenos grupos. É uma das minhas relíquias que eu tenho aqui. E por incrível que pareça, é um livro de autoria do pastor Aloísio, que hoje está na videira. Este livro ele foi escrito no ano de 95. E quando eu e a minha esposa nós chegamos na região noroeste para pastorear uma igreja ali do Jardim Curitiba 4, há 24 anos atrás, quando nós chegamos, logo o Senhor colocou no meu coração, no nosso coração, a estratégia de nós trabalharmos com grupos familiares, com grupos pequenos. E aí nós começamos a trabalhar com núcleo, que é o que a gente chamava na época, NPI, Núcleo Pastoral de Integração, que eram os grupos familiares. E através dos grupos familiares, na época, isso há 24 anos atrás, nós alcançamos muitas vidas. Muitas pessoas foram alcançadas através do grupo familiar, dos grupos familiares. E depois dos grupos familiares, a gente foi expandindo, aprofundando, estudando mais sobre os grupos familiares e logo depois surgiu então Igreja Vida Plena, uma igreja que tem liberdade para trabalhar com células, uma igreja em células, uma igreja que tem como estilo de vida a adoração, né, que vive a palavra de Deus, que vive como estilo de vida a adoração, tem como forte também a família, o ganhar e o consolidar. Esses são os 5 fortes da nossa igreja. Adoração, palavra, família, ganhar e cuidar. Então, como igreja, nós sempre entendemos que grupo familiar, ou pequenos grupos, é uma estratégia para alcançar vidas. É uma estratégia. Grupos pequenos, uma estratégia para ganhar vida. Por quê? Os grupos pequenos, eles acontecem em família, em casas, num ambiente familiar. E como Igreja Vida Plena, nós somos uma igreja no estilo de família. Nós entendemos que nós somos uma família que se reúne para cultuar a Deus, como igreja local, nós somos uma família como igreja local, e que se reúne para cultuar a Deus e para levar também outras pessoas a conhecerem o Senhor Jesus. E nesse tempo, onde a gente tem percebendo assim tantas pessoas carentes de amor, de aceitação, como igreja nós precisamos, ou como igreja nós podemos ser resposta para esses anseios, para pessoas que estão carentes de amor, de aceitação, pessoas que estão carentes de Deus. Eu acredito que nós, como igreja, nós somos resposta, então, para este povo. Então, como igreja Vida Plena, nós valorizamos os grupos pequenos. Agora, pastor, por que grupos pequenos? Grupo de crescimento? Por que grupos pequenos? Por que a igreja Vida Plena está voltando aí com os grupos pequenos? Nós estamos voltando à nossa essência, né? Estamos voltando à nossa origem, né? De grupos pequenos. Nós, quando iniciamos Igreja Vida Plena, nós iniciamos com este DNA de igreja em célula, igreja que trabalha com grupos pequenos. Só que aí veio a pandemia, algumas células foram definhando, nós ficamos impossibilitados de reunir como células, né? E aí a gente definiu, a gente optou, melhor dizendo, por ficar um tempo sem reunir como grupo pequeno. Mas agora, entendendo que é o momento certo, entendendo que é a oportunidade da igreja avançar como um grupo pequeno, a gente está reestruturando os nossos grupos pequenos, os nossos GC, grupo de crescimento. Pastor, por que a Vida Plena, você pode perguntar para mim, pastor, por que a Vida Plena trabalha com os pequenos grupos? Primeiro,
porque o grupo pequeno é um princípio bíblico, é uma estratégia bíblica para a edificação da igreja. É uma estratégia bíblica. Individualmente nós somos habitação de Deus. E como igreja, eu e você individualmente somos habitação de Deus. E como igreja nós estamos sendo edificados como casa de Deus. E Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso de número 20 e 22, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ou seja, nós somos habitação. Eu e você, nós somos habitação. Só que, como habitação, quando nós nos reunimos como igreja, seja num pequeno grupo, ou seja na reunião do prédio da igreja, nós nos tornamos então um edifício. Um edifício. E esse edifício seria como que cada um de nós ali fazendo a sua parte. Esse edifício, cada um fazendo a sua parte, a palavra diz, ajustado, cada um ali ajustado, ele cresce para tornar santuário no Senhor. E Paulo encerra dizendo: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, eu e você, nós somos habitação de Deus. E como igreja, juntos nós nos tornamos um edifício. Esse edifício se chama casa de Deus, onde cada um tem a sua importância, onde cada um também tem a sua participação. Ninguém pode dizer, essa parte é mais importante do que a outra. Não, todos. Nesse edifício chamado Casa de Deus, todos nós somos importantes, né? E também Atos, no capítulo 2, verso 46 e 47, da igreja primitiva. Nós falamos muito esses dias atrás sobre a igreja primitiva. Atos 2, 46 e 47 diz: todos os dias a igreja primitiva, ela tinha um estilo de vida, de ser igreja, que adorava a Deus no templo, no prédio da igreja, e adorava a Deus também em casa. A palavra diz: todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, eles reuniam também no templo, mas eles reuniam em casa. E eles tinham ali comunhão e participavam das refeições. E havia alegria e singeleza de coração. Diga comigo: alegria e singeleza de coração. E o texto ainda diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Esse é um dos textos mais preferidos, dos meus textos preferidos. Louvando a Deus. Então, enquanto o povo estava louvando a Deus, enquanto o povo estava adorando a Deus, enquanto o povo estava tendo comunhão ali uns com os outros, comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, aquela comunhão fazia com que eles caíam na simpatia de todo o povo. O povo olhava aquilo e aquilo chamava atenção. A unidade daquele povo, ali a forma deles louvarem a Deus, a alegria e a singeleza deles, a simplicidade deles, como o texto coloca. Então, o povo observava e o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescenta? O Senhor. O Senhor. É lógico que a igreja primitiva fazia a sua parte. Adorava a Deus no templo. Se reunia para adorar a Deus no templo. Se reuniu também nas casas para ter ali um momento de comunhão. Mas ao mesmo tempo, enquanto eles estavam ali adorando a Deus, era Deus quem dava o crescimento. Eu acredito, meus queridos, que enquanto nós estamos adorando a Deus, enquanto nós estamos tendo comunhão uns com os outros, como igreja, as pessoas estão nos observando
e ao mesmo tempo as pessoas estão sendo atraídas. E é justamente nesse momento que o Senhor vai acrescentando dia após dia. Diga glória a Deus. Tomo posse desta palavra e eu acredito que o Senhor está acrescentando dia após dia. Dia após dia o Senhor está acrescentando aqueles que estão sendo salvos. É promessa para hoje, pastor? Esta é uma promessa para nós hoje? É só para a igreja do Atos dos Apóstolos? É uma promessa para nós hoje. É uma promessa para nós. Há muitas pessoas para serem alcançadas. Muita gente para ser alcançada. E eu acredito que essas pessoas serão alcançadas através de mim e através de você. Às vezes essas pessoas têm dificuldade de ir no prédio da igreja, participar de uma reunião. Mas ela pode ir numa reunião na sua casa, ou numa reunião de grupos pequenos em uma casa. Elas podem ir. De repente, você chamar para um culto, talvez essa pessoa não vai, mas se você chamar para uma comunhão na casa, eu acredito que essas pessoas vão. E quando elas chegarem lá, elas vão perceber este ambiente. Um ambiente de fé, um ambiente de amor e um ambiente de alegria. Vou falar sobre esses 3 ambientes daqui a pouquinho, né? Uma outra coisa também, Jesus, quando ele estava, por que nós estamos aqui falando? Por que nós, enquanto Igreja Vida Plena, usamos a estratégia de grupos pequenos? Primeiro, porque é bíblico. É bíblico, está na Bíblia, né? E a gente tem um exemplo também de Jesus. Jesus, quando ele foi multiplicar o pão, quando ele multiplicou o pão e multiplicou o peixe para alimentar aquela multidão, ele pediu para que o povo agrupasse em pequenos grupos e sentassem. E levantou ali alguns líderes e foi repartido o alimento. As pessoas estavam ali sentadas, agrupadas em pequenos grupos, e aí então eles começaram a repartir ali o alimento, o pão e o peixe. E aquelas pessoas então foram alimentadas. Para facilitar o alimento. Então Jesus pediu para que aquele povo estivesse em pequenos grupos para facilitar a alimentação do povo, acompanhar quem realmente precisava de alimento, quem ainda não tinha sido alimentado. Por isso também, da mesma forma, nós usamos a estratégia de grupos pequenos para alimentar o povo. Primeiro o alimento espiritual. Nós alimentamos as pessoas, não só no prédio da igreja, mas as pessoas também serão alimentadas através dos grupos pequenos. O alimento primeiro, espiritual, mas o alimento também físico. Nós já tivemos tantos exemplos de pessoas carentes, de membros de célula, de pequenos grupos que precisaram de ajuda em momentos talvez ali que alguém estava desempregado. A célula reuniu, fez ali uma vaquinha, né, para comprar o alimento para aquela pessoa, para fazer uma cesta básica para aquela pessoa. Houveram momentos também de chá de bebê, chá de berço, né, chá de casa nova e outras coisas. Momentos também difíceis de luto, né, onde os grupos pequenos reuniram para confortar ali aquela família enlutada. Ou seja, através dos grupos pequenos, nós damos o alimento físico, bem como também o alimento espiritual. Nós temos também um exemplo no Antigo Testamento, quando Jetro chega e orienta Moisés. Moisés estava ali sobrecarregado, um grupo muito grande de pessoas que vinha a Moisés todos os dias para ouvir Moisés, para ser instruído por Moisés. Quando o sogro de Moisés chegou, né, o Jetro chegou e falou: o que você está fazendo, Moisés? Reparta este povo em grupos, faça grupos pequenos e levanta juízes e coloca pessoas para estar te ajudando, orientando esse povo, apacentando este povo. Então, para facilitar o pastoreio, nós temos exemplo também no Antigo Testamento. E segundo, né, nós usamos grupos pequenos porque entendemos que é uma estratégia excelente. É uma estratégia da parte de Deus. Uma estratégia para trazer crescimento
e cuidado dos membros e também dos novos membros. Amém, meus queridos? Por isso nós somos uma igreja que trabalhamos com grupos pequenos e estamos retornando aí a todo vapor para a glória de Jesus. Pastor, o que é um grupo de crescimento? O que são os pequenos grupos? Em rápidas palavras, resumidamente, depois você pode estudar um pouquinho mais sobre isso. Um grupo pequeno, ou um grupo de crescimento, é o grupo que busca ser uma família. Um grupo pequeno ali que busca ser uma família. Como uma família ali que pode estar amparando um ao outro. Um grupo que visa a edificação dos crentes. Lembra de eu usar lá o texto de Efésios, no capítulo 2? Edificar. Ou seja, um grupo onde um edifica o outro. Um grupo onde uma pessoa pode estar ajudando um ao outro. Trazendo palavras de encorajamento, palavras de ânimo, palavra de exortação, né? Palavra de correção, né? Mas é um grupo que está ali sempre edificando uns aos outros. Um grupo que almeja o crescimento. Todo grupo de crescimento, ele saudável, naturalmente ele cresce. Todo grupo de crescimento saudável, ele vai crescer. Ele vai ter um crescimento ali natural. Se ele é bem alimentado, se ele é bem cuidado, se ele é bem edificado na palavra, naturalmente ele vai crescendo. Não é aquela coisa assim, aquele fardo, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Aquela coisa assim como uma imposição, tem que crescer, tem que multiplicar. Não, vai acontecer de forma natural. As pessoas vão ficar sabendo da reunião do seu GC e elas vão chegar e falar, eu quero participar do seu grupo. Onde funciona o seu grupo? Que dia que funciona? Eu quero ir, eu quero participar. Onde que é? Então as pessoas então serão atraídas. E quando essas pessoas chegarem, que perceberem este ambiente, elas vão trazer também outros amigos. Então, algumas pessoas virão e outras pessoas estarão vindo de uma forma natural e ao mesmo tempo espiritual. Estará crescendo, né? O grupo, o GC, grupo de crescimento, ele tem um lugar de reunião definido. Ele tem dia, horário e local marcado. Né? As pessoas estarão, as lideranças, né, que estarão se levantando, vão escolher o local definido, o dia da semana e o horário certinho para estar funcionando. Né? Um grupo que funciona, que reúne regularmente, ou seja, toda semana se reúne. O grupo, o GC, o grupo de crescimento ou grupo de comunhão, ele pode ser homogêneo ou pode ser por faixa etária. Homogêneo, né? Ou seja, só ali, homogêneo, ou seja, homens, mulheres, crianças e adolescentes, ou ele pode também ser por faixa etária, né? Homogêneo, onde vai estar reunindo ali, onde vai estar reunindo famílias. Ou alguns grupos, né? Mas na grande maioria deles serão homogêneos, né? Mas podemos ter alguns grupos com um perfil assim mais jovem, com um perfil assim mais de jovem, mais de adolescente. Alguns vai ter um perfil assim mais adulto, né? De uma forma ou de outra, todos esses grupos, eles vão se reunir para edificar uns aos outros, para trazer edificação uns aos outros. Tá? Quais são os benefícios, pastor? Quais são os benefícios do grupo de crescimento, do grupo de comunhão? Quais são os benefícios? Eu listei aqui alguns benefícios. Formar vínculos de comunhão e discipulado. Comunhão, discipulado, pastoreio. Comunhão, discipulado e pastoreio. Lembra, amados, que quando a gente fala em comunhão, não é apenas... Às vezes algumas pessoas têm a ideia de comunhão, que é aquelas reuniões que só reúne para comer, né?
come, 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 come. O máximo que faz ali é uma oração, né? Mas não compartilha, não comunga da palavra. Não compartilha a palavra, não compartilha sobre os dons, né? Não compartilha ali, não comunga também estratégias para crescimento. Um GC, um grupo de crescimento saudável, é aquele grupo que tem comunhão, mas esta comunhão, ela é à luz da palavra de Deus, ou seja, é orientada pela palavra de Deus, e que vai gerar crescimento espiritual. Um grupo de crescimento saudável que tem comunhão vai gerar crescimento espiritual nos componentes. Amém, meus queridos? Um grupo, então, GC, grupo de crescimento, que tem comunhão saudável, as pessoas estarão crescendo, elas vai despertar sede por Deus, sede pela palavra, sede por oração, pela adoração, sede por levar mais pessoas, sede para ver o crescimento do grupo, sede para ver o crescimento da igreja. Então, as pessoas estarão ali o tempo todo falando sobre isso. Um grupo que se reúne para poder falar, às vezes, apenas ali sobre futebol, sobre carros, sobre plantas, sobre política, né? Fala muita coisa, mas não fala da palavra, não fala dos fortes da igreja. Alguma coisa está errada. Com o passar do tempo, esse grupo ele vai definhando e ele não consegue crescer. Não quer dizer que você não vai falar um pouquinho ali daquilo que você gosta e tal, mas sempre vai estar falando ali de algumas estratégias de crescimento da igreja. Então, benefício do GC, o primeiro, formar vínculos de comunhão, discipulado e pastoreio, facilitar o ensino, porque nos grupos de crescimento nós teremos também um compartilhamento da palavra, né? Então, naquele momento ali do compartilhar da palavra, de repente, na hora que a pessoa está compartilhando ali a palavra, ele pode ter ali aquele momento assim, agora eu descobri uma revelação naquele momento. Eu descobri então o que o pastor estava dizendo sobre isso. Agora eu entendi o porquê desta série. Agora eu entendi por que nós estamos estudando, ou seja, através ali de um compartilhamento da palavra, a pessoa pode ser edificada naquele momento e pode gerar um crescimento, né? Ou seja, ele pode aprender algo a mais, né? O grupo, o GC, leva cada membro a funcionar, ou seja, cada membro tem a oportunidade de participar do crescimento. Então não é apenas o líder em treinamento, o secretário, o anfitrião. Todos podem participar. Eu amo a estratégia de grupos pequenos porque todos podem participar, né? Não existe aquela coisa de colocar ali um tablado, alguém fica em mais destaque que o outro. Não, todos ali eles têm a oportunidade de abrir o coração, de falar das suas dificuldades, de falar daquilo que está aprendendo, né? E é uma estratégia para gerar também nova liderança. E por último, gera nova liderança, né? Pessoas são treinadas através dos grupos pequenos. De repente a pessoa vai ter dificuldade de chegar e já ministrar logo no prédio da igreja. Mas como ele começa ministrando ali no grupo pequeno, então ele vai sendo treinado. Então, nos grupos pequenos, nós temos ali a oportunidade de gerar novos líderes, novas lideranças ali vão surgindo, né? Melhor dizendo. Vai gerar cuidado pastoral, ou seja, pessoas ali vão estar cuidando uns dos outros, né? Nesse momento, neste ambiente aí de grupo pequeno, as pessoas podem cuidar umas das outras, né? Eu posso oferecer meu ombro amigo, eu posso
fazer uma visita juntamente ali com o líder ou em sintonia com o líder daquele GC, eu posso estar fazendo uma visita, eu posso estar indo orar com aquela pessoa, né? Então isso vai gerar cuidado pastoral, favorece o crescimento da igreja e facilita também, é lógico, que através dos grupos pequenos, que é uma estratégia excelente, né, vai facilitar também o crescimento, não só o crescimento em qualidade, mas vai gerar também um crescimento numérico. E o crescimento numérico, ele é uma consequência do crescimento em qualidade. Tá? Então esses são aí alguns dos benefícios. Talvez você deve ter lembrado de outros benefícios também. Esse foi o que eu lembrei, né, e que eu fui aqui listando. E por último, 3 ambientes do grupo de crescimento. Quero encerrar falando sobre 3 ambientes do grupo de crescimento. 3 ambientes importantes. Você já deve ter ouvido eu falar muito sobre isto, né? Quais são os ambientes que o grupo de crescimento, o grupo de comunhão precisa ter? São 3 ambientes. Ambiente de fé, de amor e de alegria. Diga comigo, fé, amor e alegria. Quando uma pessoa chega para uma reunião de grupo de crescimento, automaticamente ele já vai perceber esses ambientes. Quando ele chega para uma reunião de grupo pequeno, ele já vai de início perceber aí esses três ambientes. É um ambiente de fé. Por quê? Porque as pessoas já vão chegar e alguém já vai estar liberando ali uma palavra de fé. Que bom que você veio. Deus tem uma palavra para você. Que bom que você veio. Nós queremos orar com você. E no grupo de crescimento tem ali o momento que a gente ora pelas necessidades especiais, e aí a pessoa pode falar, olha, eu preciso de oração nesta e nesta área, eu preciso de um milagre nesse e nesta área, né? Então todo aquele ambiente é um ambiente encharcado de fé, não é aquele ambiente de dúvida, de incredulidade, onde pessoas liberam palavras de dúvida, de incredulidade. Não, é aquele ambiente encharcado de fé. Você vai conseguir, né? Você vai chegar lá em nome de Jesus. Nós vamos te ajudar. Então aquele ambiente de fé. E aí nesse ambiente de fé é onde pode manifestar os dons. Os dons do Espírito Santo são manifestos nesse ambiente de fé. Lembra quando Paulo fala sobre os dons do Espírito? Quais são os dons do Espírito? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom de cura, o dom de línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses dons, todos esses dons, eles podem manifestar ali nos grupos pequenos. Não só pode, como deve manifestar. De repente alguém ali será usado para orar por cura. E eu já participei de várias reuniões, amados, de grupos pequenos, onde pessoas foram curadas. Nós temos vários e vários testemunhos de pessoas que foram curadas. Portas que foram abertas, pessoas que foram curadas no físico, estavam enfermas e foram curadas, pessoas que estavam enfermas na alma, doente emocionalmente, e neste ambiente de fé, elas também foram curadas. Então você pode ser usado num grupo pequeno como esse, na manifestação ali dos dons do Espírito Santo. Quantos querem ser usados através dos dons do Espírito Santo? Seja qual for a área, né? Você pode ser usado. E naquele grupo pequeno ali, no momento certo, é lógico, manifestando ali os dons, palavra de profecia, palavra de conhecimento, dom de profecia, né? Você ser usado para trazer uma palavra para aquela pessoa. Isso é fantástico. Isso é ser igreja, além das 4 paredes, né? Isso é ser igreja. Um outro ambiente é um ambiente de amor, cuidado, aonde um pode cuidar do outro,
onde o outro, alguém pode proteger ali o outro. Quando nós falamos de proteger, não estamos falando de concordar com o erro. Quando nós estamos falando de amar, não quer dizer que nós vamos concordar com o erro. Portanto, amar, que às vezes vai ter que ir lá e puxar a orelha. Ó, meu querido, portanto te amar, deixa eu te falar algo. Você está saindo da rota, né? Chegar lá e orientar aquela pessoa, mas é lógico, sempre com amor e carinho. Sempre com amor e carinho, né? Então, o ambiente do grupo de crescimento é este ambiente de muito amor, encharcado de muito amor mesmo. E as pessoas estão muito carentes, amados. As pessoas estão muito carentes de ambiente como este. E você pode ser usado. Um abraço que cura, né? Um abraço que cura, um olhar para aquela pessoa, um olhar diferenciado para aquela pessoa, todos nós podemos ser usados. E por último, o ambiente de alegria. Uau! Quantos aqui gostam de estar num ambiente de alegria? Onde as pessoas podem adorar a Deus, pode pular, pode dançar, pode contar uma história engraçada, né? De repente você começar a sua reunião lá contando uma história engraçada, né? De repente você pode ali uma dinâmica, né? Iniciar com uma dinâmica onde as pessoas podem descontrair, né? É tão gostoso quando a gente chega numa reunião como essa, que você percebe que existe ali um ambiente de fé, um ambiente de amor, mas também um ambiente de alegria, né? As pessoas são atraídas. Quando se fala às vezes, quando se falava, né, de reunião de crente, às vezes a ideia que tinha é aquela reunião do povo fechado, né? Do povo fechado, um povo com cara fechada. Não, foi-se esse tempo. Nós somos o povo mais alegre da terra. Amém, meus queridos? Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo que mais podemos expressar o amor, né? Nós podemos expressar o amor através das nossas vidas. Nós podemos ser a expressão do amor de Deus. E nós podemos ser usados por Deus como instrumento de fé para as outras pessoas. Quantos podem dizer amém? Você quer ser usado? Amém, meus queridos? Você quer fazer parte desse grande desafio? Chegou a hora. Chegou a hora, né? Então esta live é para poder falar um pouquinho quem nós somos enquanto igreja, Igreja Vida Plena, o que nós sonhamos, o que nós somos na nossa essência, o DNA que nós temos de igreja em célula, né? De igreja que trabalha com os grupos pequenos e agora retomando com os grupos pequenos, né? Esta live é para poder estar falando sobre isso e ao mesmo tempo fazendo um convite para você. Amanhã, às 18 horas, nós teremos uma macrocélula. Vai ser no prédio da igreja, essa primeira reunião será no prédio da igreja e todos podem estar participando, todos podem participar. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos podem estar participando. Teremos um momento do louvor, um momento do quebra-gelo, um momento do lanche, um momento da oração por necessidades especiais, tudo isso como numa reunião de célula, como numa reunião de grupos pequenos. E nós estaremos, então, a partir desta reunião, nós estaremos formando os grupos pequenos da nossa igreja, os grupos de crescimento da nossa igreja. Pastor, todas as pessoas que forem amanhã estarão liderando? Não, não é isto. Então, amanhã você pode chegar e falar, pastor, eu quero liderar uma célula, ou eu quero fazer parte da liderança de um GC. Eu me coloco à disposição para fazer parte da liderança de um GC, seja como líder em treinamento, eu quero participar de um GC, eu me coloco à disposição. Talvez você pode chegar e falar, pastor, eu quero colocar a minha casa à disposição, eu quero receber um GC, um grupo de comunhão na minha casa, né? Ou então você vai para a reunião amanhã e falar, pastor, eu quero apenas participar. Eu quero participar, eu quero fazer parte, eu quero sonhar. Este não é um sonho apenas do pastor João e da pastora Gil. Este é um sonho nosso enquanto igreja. E eu quero participar. Eu arregaço as mangas
e eu quero participar. Este vai ser uma oportunidade para todos que quiserem estar participando. Seja como participante, ou seja fazendo parte da liderança, de uma forma ou de outra, você é muito, muito importante. Amém, meus queridos? Então, esta live, para esclarecer e ao mesmo tempo para estar fazendo o convite para você estar participando amanhã desta macro célula. Tem alguma pergunta? Existe alguma pergunta? Você quer fazer alguma pergunta para estar colocando aí? Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode colocar aí, tá? Que horas que é a reunião amanhã? Que horas que é a reunião, a nossa macrocélula? Quem pode me ajudar aí? Que horas que é a nossa reunião? Quem pode me ajudar aí refrescando a memória? Que horas que vai ser? Local. Que local? Onde vai ser esta nossa primeira macrocélula? No prédio da igreja. O Helder já está respondendo aí também, 18 horas. Eliane, 18 horas. A Jússi, 18 horas, né? Então, amanhã às 18 horas. Por que às 18 horas? Porque se de repente você tiver outro compromisso, dá tempo de você estar participando. Agora, se você quiser permanecer lá mais tempo para a gente conversar, tá? Então, a gente vai estar lá. Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui agora. De repente, é uma dúvida que pode servir também para outras pessoas. Ou você pode entrar lá e me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Eu posso estar respondendo aí a sua pergunta. Ou amanhã também nós estaremos lá à disposição. Mas entenda o seguinte, meus queridos, é uma oportunidade. Você tem a oportunidade, eu e você temos a oportunidade de fazer parte desse grande projeto. Grupo de crescimento, grupo de comunhão. Chegou a hora de nós, enquanto igreja, expandirmos. Amém? Este é o ano da expansão. E nós cresceremos para a glória do Senhor Jesus. Eu vejo você sendo muito usado por Deus e ganhando vidas, sendo instrumento nas mãos de Deus. Eu acredito que esses dias Deus está nos dando a oportunidade de nós, enquanto igreja, usarmos esta estratégia para alcançar o máximo de pessoas. Algo que eu sempre tenho falado, região noroeste será impactada através da nossa igreja, através da vida plena. Amém? Quantos querem se colocar à disposição? Quero orar por você, para a gente já estar encerrando esta live. Mas eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado pela sua participação, muito precioso. Esta live ela vai ficar salva, tá? Depois você pode ir lá estudar, você pode também enviar para outras pessoas serem edificadas também através desta live. Podemos orar juntos? Vou orar por você, vou orar também pela Igreja Vida Plena e estaremos orando pela nossa nação. Pai, em nome de Jesus nós oramos, graças te damos, ó Pai. Obrigado por esse momento tão precioso. Pai, nesse momento eu quero colocar diante de ti este meu irmão, esta minha irmã que participou desta live. Pai, em nome de Jesus eu oro, coloco diante de ti e te peço, Pai, em nome de Jesus, levanta este homem, levanta esta mulher com poder e autoridade, Pai. Em nome de Jesus eu oro pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estar usando, em nome de Jesus, lança fora todo medo. Pai, lança fora todo medo e que o Senhor possa levantar, ó Pai, cada um de nós como igreja, com poder, com unção e com autoridade, Pai. Renova as forças, renova a esperança de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, fortalece, Senhor. Fortalece a cada um de nós, ó Pai. Que esse tempo sejamos renovados e que sejamos avivados para sermos usados poderosamente pelo Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, como igreja,
igreja, nós oramos e nós nos colocamos à disposição. Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, como igreja, nós nos colocamos à disposição. Nós cremos no sobrenatural. Nós cremos no tempo de colheita, Pai. Em nome de Jesus. E nós queremos fazer parte desta grande colheita. Diga comigo, eu quero fazer parte desta grande colheita. Ganhar e cuidar muito bem dessas vidas. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pela nossa nação. Nós continuamos orando e declarando: o Brasil é do Senhor Jesus. As mãos do Senhor continuam estendidas sobre a nossa nação, sobre o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Amém. Operando Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, meus queridos? E as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço, um beijo no seu coração e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo, em toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém, amém. E até amanhã, às 18 horas, no prédio da igreja, para a nossa macrocélula. Deus te abençoe.